Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre convivendo com as diferenças. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Nos vídeos anteriores, nós falamos ali a aplicação do Espírito Santo na primeira viagem missionária de Paulo. E aí, após essa primeira viagem missionária de Paulo, Paulo retorna para, vamos dizer assim, a igreja sede do Evangelho aos Gentios. A igreja que se encontrava em Antioquia da Síria. E aí Paulo, ao retornar dessa primeira viagem missionária, ele vai ficar ali por um tempo ensinando, e aí surge ali alguns irmãos que vieram da região da Judéia, falando, transmitindo o ensino para aqueles cristãos gentios, que era necessário eles, conforme o costume de Moisés, se circuncidar. Porque se eles não seguissem os costumes de Moisés, ou seja, o que está lá no Antigo Testamento, na Torá, e se circuncidassem, eles não seriam salvos. Então, Paulo e Barnabé, claro, enfrentando esse ensino que iria contra, que estava contra o ensino do Evangelho de Jesus Cristo, eles tiveram uma grande discussão com esses irmãos ali que estavam querendo ensinar aqueles novos convertidos que deveriam seguir, se circuncidar e seguir as tradições e até mesmo os costumes estabelecidos por Moisés lá no Antigo Testamento, especificamente na Torá. E aí eles sobem então, Paulo e Barnabé sobem então em direção a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, ou seja, aos líderes da igreja, para solucionar essa questão. E aí nós vamos ter aqui então o primeiro concílio. O que é um concílio? O concílio é uma reunião para tratar de alguns assuntos. Tiveram diversos concílios durante o início da igreja primitiva. Claro que nós, protestantes, não aceitamos todos esses concílios, mas apenas aqueles que foram concílios estabelecidos com base na palavra de Deus e instruídos pelo Espírito Santo. Especificamente esse primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, essa assembleia que aconteceu em Jerusalém, para tratar desse assunto sobre a circuncisão. É claro o texto em dizer que conforme a decisão dos apóstolos e a vontade do Espírito Santo. Então essa é uma decisão, qualquer decisão que venha ser tomada, uma decisão importante dentro da igreja, ela tem que estar, primeiro, embasada na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, e segundo, ser direcionada pelo Espírito Santo. De uma maneira mais simples ainda, é a palavra de Deus interpretada pelo Espírito Santo aos nossos corações. Então, eles vão, Paulo e Barnabé, em direção a Jerusalém, se reúnem ali, trazendo essa questão aos presbíteros e os líderes, os apóstolos, os líderes da igreja. E aí, diante dessa situação, alguns dos partidos dos fariseus, eles vão se manifestar dizendo que era necessária realmente a circuncisão desses novos crentes, desses crentes gentios. E aí há uma grande discussão até que Pedro se levanta para falar sobre a experiência que ele teve. Lá em Atos 10, se você ler, você vai ver ali a visão que Pedro teve em relação aos gentios. Então ele vê do céu descendo ali alguns animais para ele considerado para os judeus como impuro. E aí Deus dá uma ordem, o Senhor Jesus dá uma ordem para Pedro: Pedro, mata e come. E ele: Senhor, eu nunca comi nada impuro desde a minha infância. E aí acontece isso por 3 vezes. Então esse pano desce do céu com esses animais impuros. E aí Deus fala para Pedro: não torne impuro aquilo que eu santifiquei. E aí Pedro então vai para casa, lá em Cesareia, para a casa de Cornélio, esqueci o nome do personagem, Cornélio, e aí então vai iniciar a falar do evangelho, da experiência que ele teve, e aí Cornélio com sua família vai receber o Espírito Santo. Então Pedro está falando especificamente dessa situação em que o evangelho, aceito pelos gentios, Deus confirmou pelo derramamento do Espírito Santo sobre essas pessoas, ou seja, purificando os corações desses novos convertidos por meio da fé em Cristo Jesus, na ação de transformação, de regeneração por meio do Espírito Santo. Então, diante disso, após esse pronunciamento de Pedro, Paulo e Barnabé continuam falando sobre as maravilhas que Deus fez por meio deles no meio do mundo gentil, no meio do povo gentil, dos crentes gentios. E aí, por fim, Tiago, não o Tiago apóstolo, mas o Tiago, irmão do Senhor Jesus, que era ali o líder da igreja em Jerusalém, provavelmente era
o líder, né, maior ali da igreja em Jerusalém, ele vai então manifestar o seu posicionamento sobre essa questão. Qual era a questão? O que é preciso para ser salvo? Então, basicamente, o concílio ele vai resolver uma problemática. E nesse primeiro concílio foi o que é preciso fazer para uma pessoa ser salva. Essa era a controvérsia, esse era o problema. Então, Tiago ele vai trazer um embasamento bíblico lá do Antigo Testamento, falando sobre os gentios que o Senhor, né, vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. E ali vai estabelecer, né, aceitar os gentios diante dessa nova obra nos fins dos tempos. Porque nós sabemos que com o cumprimento das Sagradas Escrituras em Cristo Jesus, do Evangelho de Cristo Jesus, inicia-se então essa nova era, essa nova aliança, para o cumprimento, em que a consumação, que a Bíblia vai usar esse texto, a consumação dos séculos. E ele vai trazer esse embasamento bíblico e vai trazer a recomendação, né, que vai estar aqui no concílio de Jerusalém, a decisão da Assembleia, a decisão desse concílio, desse primeiro concílio. E aí eu vou ler aqui no texto bíblico que se encontra em Atos, capítulo de número 15, versículo de número 23 ao 29, vai nos dizer assim: por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os presbíteros irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais não autorizamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas, para seu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já arriscaram as suas vidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais oralmente vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem, ao destaque, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais julga algum, senão essas coisas necessárias, que rejeitais as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazeis bem, se vos guardardes dessas coisas, que tudo lhes vá bem. Então aqui, essa decisão, né, do concílio se deu com base nas tradições, no costume do povo judaico de se abster das contaminações dos ídolos, das carnes sacrificadas aos ídolos. Porque nós sabemos que no mundo, né, gentílico havia muito a questão da idolatria, das carnes sacrificadas aos ídolos, que eram sacrificadas aos ídolos e era vendido na feira às pessoas. Então, visando uma harmonia na convivência entre gentios, esses novos gentios cristãos e os judeus, foi estabelecido essas regras. E aí nós temos que entender qual o objetivo do estabelecimento dessas regras. A convivência harmoniosa entre judeus e cristãos. Unicamente esse é o objetivo. Então, até o sentido aqui da prostituição era no sentido de que nos cultos pagãos havia essas imoralidades como de culto à divindade pagã. Então, tudo isso aqui, se afastar dessas práticas, né, de contaminação, era necessária para haver uma harmonia entre o convívio dos cristãos judeus e os cristãos gentílicos. E aí, sobre essa questão da circuncisão, Paulo vai tratar de maneira bem clara, inclusive dentro do contexto em que foi esse concílio de Jerusalém, lá em Gálatas. Então, e também não apenas em Gálatas, mas também desenvolvendo a ideia, né, dessa circuncisão, Paulo vai desenvolver também na carta de Romanos. E aí, a ideia, né, por trás de tudo isso, da circuncisão, que foi a confirmação da aliança de Deus com Abraão, Paulo vai desenvolver em Romanos ali a ideia da justificação pela fé, que a circuncisão foi um sinal da fé que Abraão teve em Deus. Ele foi justificado pela fé que ele teve em Deus. Então a circuncisão foi um sinal dessa aliança, da fé que ele teve em Deus. E aí Paulo desenvolve toda essa ideia da justificação pela fé em Romanos. E aí o interessante é que essa circuncisão, por ser em uma parte íntima, né, parte externa íntima, agora na nova aliança nós temos uma confirmação, né, uma circuncisão no íntimo do nosso ser, que é no coração, no derramamento do Espírito Santo para purificar os nossos corações. Então essa é a confirmação, é o sinal, não no externo do íntimo, mas no interior do nosso íntimo. Essa regeneração do Espírito Santo. E aí, essa ideia que Paulo vai desenvolver de maneira bem mais objetiva, se tratando de circuncisão lá em Romanos 4, ele vai falar que essa circuncisão foi o resultado da fé de Abraão em Deus. E nós, como sinal, né, que Paulo vai dizer lá em Efésios
que nós temos o Espírito Santo, o selo da promessa, o Espírito Santo é o selo da promessa, nós temos aqui, né, fazendo um paralelo com a circuncisão que Paulo também vai tratar de maneira bem específica e objetiva em Romanos 4, sobre esse paralelo entre a antiga e a nova aliança, que esse sinal externo, né, agora a nova aliança, é confirmado, é tratado, é simbolizado, que foi um símbolo do que viria, é concretizado na aliança no nosso coração, no derramamento do Espírito Santo. Então a aliança, o sinal dessa aliança que nós temos com o nosso Deus, né, no Evangelho de Jesus Cristo, é confirmado com o selo do Espírito Santo. E aí, claro, fiz todo esse contexto, tratei aqui da aplicação doutrinária no ensino bíblico, mas também qual é a aplicação prática para os nossos dias. Porque, como eu falei, essas regras e essas recomendações, ela teve um objetivo, que foi uma convivência harmônica entre os cristãos judeus convertidos e os gentios cristãos. Então, essas regras que foram estabelecidas nesse concílio foi basicamente com esse objetivo, de permitir essa convivência. E aí algo que nós podemos tratar para os nossos dias, uma aplicação prática para os nossos dias, é sobre a liberdade e o amor. Eu entender, por isso o título do nosso vídeo, Convivendo com as Diferenças, eu entender que coisas secundárias nós temos que deixar de lado para viver de maneira harmoniosa. Que coisas secundárias são essas? E qual é a principal? A principal é o Evangelho de Jesus Cristo. A base é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. O fundamento da salvação é Jesus Cristo. Que foi o que foi respondido nesse concílio. A controvérsia era o quê? O que precisa para ser salvo? Pedro já inicia no discurso falando: nós cremos que nós somos salvos não por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, ser salvo vem pela fé em Jesus Cristo. Que Paulo vai chamar de justificação pela fé. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Aí trazendo a aplicação, né, para os nossos dias, essa coisa secundária. Então a principal é essa. Então todo que defende uma ideia que não tem por base esse fundamento, em que o centro não é Jesus Cristo, ou seja, que o centro não vai ser Jesus, vai ser outra coisa, vai ser uma imagem de idolatria, vai ser um homem, vai ser o dinheiro, vai ser qualquer coisa, qualquer veneração que venha estar no lugar de Cristo, isso, claro, nós vamos rejeitar porque está fora da Bíblia. Mas coisas secundárias, nós devemos compreender, conseguir conviver de maneira harmoniosa com aqueles que professam, que creem no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vou trazer um exemplo bem simples e claro para você entender. Por exemplo, eu não posso achar que uma pessoa, só porque ela não vai se vestir como eu, né, dessa forma, com essa roupa social, que ela não vai ser salva. E querer impor a essa pessoa que ela precisa se comportar como eu, estou falando aqui de veste para você entender de maneira clara, que ela tem que se comportar como eu para alcançar a salvação. Nós cremos que, mais uma vez, o que foi decidido nesse concílio, ensino bíblico. Se você ainda discordar, leia Romanos capítulo de número 14, para ter um clareamento sobre esse ponto que eu estou falando, compartilhando com vocês que é Bíblia. Se eu não posso impor a alguém, né, por exemplo, as minhas vestes para ele ser salvo, porque a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Calma que eu vou clarear. Da mesma forma, aquele que não se veste, talvez, da mesma forma que eu, que alguns vão dizer tradicional, você não se veste, se você ainda se veste assim, que já aconteceu situações na minha própria igreja, você ainda se veste daquela forma tradicional, então assim, essa pessoa ela não está vivendo de acordo com a harmonia cristã, que o que prevalece é o amor. Assim como eu não posso impor, né, falando de coisas secundárias, impor alguém se comportar como eu, para dizer que ele vai ser salvo. Se você não se vestir como eu, você não vai ser salvo. Então eu estou fazendo uma coisa simples para você abrir, né, o entendimento dessa palavra, que é para os nossos dias. Lá naquela época, o que foi decidido foi sobre a circuncisão. Mas nós não podemos querer impor a alguém, você vai ser salvo só se você fizer isso. Né, de maneira, eu estou falando de coisas secundárias. Se você se vestir como eu, se você talvez fazer as coisas como eu faço. Se essa pessoa crê em Cristo, se ela é justificada em Jesus Cristo, ela vai ser salva. E como avaliar isso, né, nesse ponto? Os frutos. Alguém que talvez não se viste como eu, mas está gerando frutos, porque ninguém que não está na videira verdadeira, ele pode gerar frutos. Então, se essa pessoa, ainda que não se vista, né, como eu, de maneira tradicional, e está gerando frutos, essa pessoa ela está justificada em Cristo Jesus. Essa pessoa alcançou a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Porque estar em Cristo Jesus significa gerar frutos.
Estar na videira verdadeira significa gerar frutos. A mesma coisa vale se eu estou vestido dessa maneira, mas não estou gerando frutos para o reino de Deus. Então eu não estou em Cristo. Eu estou como o fariseu. E aí o que eu quero trazer para nós, nesse ensino, nessa palavra de hoje nós precisamos matar o fariseu que está dentro de nós. Porque muitas vezes nós queremos impor um jugo pesado para aqueles que talvez estão novos convertidos na fé e acaba afastando essas pessoas de Cristo porque eu quero que ele se comporte como eu. Sendo que não é assim que ele vai alcançar a salvação. Mas ele precisa conhecer a Cristo, ele precisa conhecer a cruz de Cristo. E nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Assim, o que Pedro falou? Assim como nós, os judeus, que ele estava falando isso no seu discurso, assim como nós somos salvos, os gentios são salvos pela fé. Então, o único meio, o único caminho para alcançarmos a salvação é por meio de Cristo Jesus, da cruz de Cristo. Então, que as coisas secundárias venham ficar de lado. Eu falei, dei um exemplo para você entender, mas eu posso por isso citar vários aqui. Essas coisas secundárias, nós temos que muitas vezes colocar de lado. E aí nós conseguimos avaliar a maturidade de um cristão. Leia Romanos 14. Não dá para eu falar aqui, senão meu tempo é curto e teria que ser uma pregação inteira. Romanos 14. Então Paulo vai dizer que se aquele não rejeite aquele que come, falando de como come carne. Eu não posso rejeitar aquele que come, ou aquele que não come, não pode rejeitar o que come, e nem o que come pode rejeitar aquele que não come. Porque todos somos um em Cristo. Ou aquele que considera um dia especial, ou outro que considera todos os dias especiais. Então, tentando clarear essa aplicação do texto, essa decisão desse concílio que foi decidido de acordo com a palavra e com a interpretação do Espírito Santo dessa palavra. Então, nós precisamos saber conviver com essas diferenças secundárias. Não posso rejeitar alguém que Deus o aceitou. Então, se essa pessoa está gerando fruto, se essa pessoa é cheia do Espírito Santo, ninguém pode ser cheio do Espírito Santo se não tiver um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Porque o único que batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Então, se essa pessoa, ainda que não esteja vestida como eu, mas ela é cheia do Espírito Santo, ela gera frutos para o reino, eu tenho que entender que essa pessoa faz parte do corpo de Cristo. E não querer que essa pessoa se comporte como eu para alcançar a salvação. Então, isso é um sinal de maturidade. Aprender a respeitar o outro. Aquele que, mesmo que não age como eu, mas é uma pessoa que está salva em Cristo Jesus. E entender, ao ensinar os novos convertidos, aqueles que estão sendo alcançados pelo Evangelho de Cristo, que a salvação não vem por as minhas obras, mas a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. Então tudo, estou falando de base, o centro é Jesus Cristo de Nazaré. Então tudo que qualquer ministério, qualquer igreja, que o centro é outra coisa, seja dinheiro, seja homem, seja as próprias obras, tem que haver algo direcionado pelo Espírito Santo. Porque a nossa salvação vem de Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida.